Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 24 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a live ela é super especial. Hoje nós vamos falar sobre quebra de paradigmas e a minha convidada, minha amiga, colega, terapeuta é a Bruna Chaves, aonde ela vai trazer o conhecimento dela, aquilo que ela trabalha diariamente ao longo do tempo, dos atendimentos, as práticas que ela desenvolve. Então é sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. E para você que está chegando agora, vai colocando seu boa noite, vai marcando um amigo, curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, manda aviãozinhos para os teus amigos, porque é muito importante você compartilhar esse conteúdo para que ele possa chegar a cada vez mais corações. E lá no final da live tem orientação do tarô e a Bruna estará com o baralho cigano. Então, orientação do tarô e do baralho cigano para a sua vida. E já vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai comentando e vamos expandir a positividade diante da nossa essência. A Bruna já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui comigo, maravilhosa, repleta de conhecimento, de expansão, para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser e não o que os outros querem que a gente seja. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora, iniciando, sim, a nossa noite para que a gente possa ter uma noite sensacional. Boa noite, Bruna. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Pietro? Boa noite para quem já está na live. Eu não tô te vendo, Pietro. Eu estou te vendo. Eu estou conseguindo te ver aqui. Quem está ao vivo está conseguindo ver a Bruna, está conseguindo ver nós dois. Como é que está? Está só se enxergando? Só eu me enxergando aqui. Acontece, de vez em quando o Instagram ele dá essas bugadas. Ele dá essas bugadinhas. Tenta sair e entrar de novo, ver se você consegue. Vou tentar de novo. Espera aí. Bem tranquilo. Né? Acontece essas questões do Instagram, né? O Instagram ele dá as bugadas, ele de vez em quando a pessoa consegue entrar, de vez em quando eu consigo mandar o convite, a pessoa consegue entrar, tem vezes que a pessoa manda o convite, não consegue. É ao vivo, estamos ao vivo. Ah, deixa eu olhar. Araújo Mélia. Ali colocou, sim, estou vendo. Né? Então, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu botar aqui para a Bruna entrar ao vivo de novo aqui conosco. Né? Acontece, o Instagram e as suas bugadas. Acontece essas questões diante da internet. Vamos ver se agora a Bruna consegue nos ver. Como é que está agora, Bruna? Então, eu ainda não tô te vendo, estou só me vendo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, ó, comentaram aqui que as pessoas estão nos vendo. As pessoas estão nos vendo nós dois na tela. Ai, é só eu que não tô te vendo, então. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, aqui corta a minha câmera. Ai, não consigo te ver, mas te ouço super bem. As pessoas, quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai dando teu joinha ali, se está conseguindo ver a Bruna, se está conseguindo me ver, né? Já deram um feedback para nós. Veja que agora que a Bruna entrou novamente na live, veja se você está conseguindo ver nós dois aqui na live. Os Instagrams suas bugadas, normal, normal. E não estamos em Mercúrio retrógrado. Então, se tivéssemos em Mercúrio retrógrado, poderia realmente isso ser comum. Ali, ó, consegue ver os dois. Boa noite, seja muito bem-vinda. Né? Quero dar boa noite também para a Verônica, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Araújo, Mélia, ali, coloca o teu nome ali para a gente te dar boa noite. A Meli, Boa noite, Bruno. Então, a
Meli é uma grande amiga. Meli, então seja muito bem-vinda. Então, boa noite novamente, Bruna. Boa noite, prazer estar participando. Fazia tempo, né, Pietro, que a gente não se falava por aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Fazia tempo, faz um tempinho, eu e a Bruna já fizemos várias lives, todas essas lives estão aqui no Instagram e também estão lá no meu canal no YouTube, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E para as pessoas, Bruna, que estão te vendo agora pela primeira vez, queria que tu falasse um pouquinho sobre você, as técnicas que você trabalha, para as pessoas também conhecer o teu trabalho. Com certeza, vamos lá então. Eu sou a Bruna Chaves. Eu sou pedagoga, sou terapeuta holística, trabalho como psicoterapeuta reencarnacionista, como reikiana, terapeuta reiki. Trabalho também com o baralho cigano, né, de uma forma bem terapêutica. E também sou uma grande buscadora aí dentro do viés da espiritualidade, né? Essas divisões que a gente tenta fazer, né, entre a matéria e a espiritualidade. Então, sempre senti muita curiosidade em entender que isso não precisa ser dividido. Atualmente eu estou trabalhando com as terapias também, tentando expandir um pouquinho para formações, para vivências. E também retomei um pouco aí a minha caminhada como educadora, né, como professora na área da educação infantil, porque a gente começa a entender com o passar do tempo que está tudo muito conectado, tudo muito sintonizado. Então, a forma como a gente está lidando com as crianças, essas crianças para essa nova era, ela diz muito sobre o que seremos futuramente. Então, acho que o trabalho direcionado aos adultos e o meu trabalho, em especial, direcionado às mulheres, ele faz muito essa reflexão e esse link entre educação e terapias, essas ferramentas que vêm nos ajudar e o autoconhecimento como um todo, porque sem autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem, não tem como a gente crescer, como a gente expandir como ser humano, né, como espírito dentro daquilo que acreditamos, né, que essa é uma das grandes mensagens e uma das grandes missões, eu acho, acredito, né, uma missão de alma minha, a gente entender e transmitir para as pessoas o quanto que somos espírito vivendo uma experiência terrena e não o contrário. E a gente tem que buscar esse entendimento cada vez mais, e não só dentro de um viés místico, religioso, mas sim como uma ciência, como algo que ainda não descobrimos, mas que estamos no caminho, né, de descobrir, de cada vez termos mais descobertas em relação a esse universo, né? Porque quando entendemos que estamos conectados com o todo, tudo começa a ficar diferente, né? Sair do nosso ego, do nosso orgulho, né? É muita audácia do ser humano pensar, né? Os alecrins dourados aqui é pensar que somos apenas nós no universo. Então, que cada vez mais a gente possa, né, tá trabalhando, tá dando as mãos, né, sendo em lives, sendo através do nosso trabalho, né, qualquer forma positiva para que as pessoas entendam que tá na hora da gente crescer, tá na hora da gente quebrar paradigmas, né, e se curar daquilo que realmente a gente veio curar. Então, sejam todos bem-vindos a essa live. Fico muito feliz quando eu vejo ali as pessoas aparecendo, né? Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, tá descansando, tá curtindo, né, essa noite de quinta-feira. E não, vocês estão aqui nos assistindo, assistindo o Pietro, me assistindo, porque vocês querem, de uma certa forma, também expandir, também se curar, também fazer parte, né, dessas pessoas que estão buscando viver uma nova terra. Exato, é construir realmente diariamente uma nova terra, através da busca, né, do autoconhecimento, como a Bruna comentou, se conhecer, se permitir observar
suas crenças, seu lado sombra, né? Estar aberto a ressignificar tudo isso, buscar o conhecimento através dos cursos, de livros, de lives, de informações e praticar o bem diante da humanidade, aos animais, à natureza. É isso que traz, sim, uma energia positiva para nós e para que a gente possa compartilhar com todos que estão à nossa volta. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Já quero dar boa noite para a dona Marli, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Silviane também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Vai curtindo esse vídeo, vai mandando aviãozinhos. Curta, compartilhe, porque é muito importante você levar e expandir essa energia a muito mais corações. E lá no final da live tem orientação do tarô e a Bruna estará com o baralho cigano para trazer uma orientação para todos nós. E diante, né, dessa questão, Bruna, que tu comentou, né, da busca, né, da espiritualidade, do despertar e de nós podermos transformar a nossa essência, a gente parte pela quebra de paradigmas. Né? Aquilo que é o tema da nossa live, né, quebrar paradigmas, olhar para dentro, estar aberto. Como que a gente pode hoje desenvolver isso? Como que a gente consegue quebrar paradigmas que muitas vezes a sociedade, a religião, né, impõe para nós desde a nossa infância, né? Você como pedagoga, trabalhando com as crianças, você percebe que muitas vezes vem dentro da família e a própria sociedade acaba impondo. Sim, infelizmente, né? O primeiro passo, eu acredito, né, ao longo desses anos, né, vou falar até da minha caminhada como terapeuta, que é muito recente ainda, né, me considero um bebê engatinhando, né, nessa caminhada de ouvir as pessoas, né, e de ter uma troca para o crescimento. Ah, eu acredito que a aceitação é o primeiro passo, porque se eu não aceito a minha sombra, se eu não aceito que existe padrões de pensamentos e de comportamentos que estão impedindo o meu crescimento, impedindo que eu alcance uma vida mais próspera, impedindo que eu tenha um novo olhar, uma nova perspectiva sobre as pessoas e sobre as situações, dificilmente eu vou partir para a segunda fase, né, que é começar essa quebra, né, essa lapidação, né, também, eu diria uma lapidação do ser humano, porque a gente não vai estar nunca 100% curado ou, né, alcançar um estado de perfeição nessa encarnação. Se nós estamos aqui encarnados, né, num planeta de provas e expiações, é porque a gente tem muito ainda que crescer. Então, o primeiro passo é aceitar. Aceitar que tem coisas que não são mais compatíveis com um mundo, uma sociedade em que a gente deseja viver. Todos nós desejamos viver numa sociedade mais pacífica, com mais respeito, com mais empatia, com mais igualdade. Todo mundo. Quem é que não quer? Mas aí partir para a reflexão de o que eu estou fazendo errado ainda, que não contribui para que esse tempo mais próspero para todos chegue, isso é um trabalho difícil, não é fácil, né? Acredito que todo mundo que está nessa caminhada, né, Pietro, como terapeuta, ou tentando se melhorar mesmo, né? Acredito que o primeiro passo, o primeiro estalinho ali que deu no despertar, ele não foi fácil, porque não é fácil a gente aceitar que algo que a gente faz há muitos anos, ou de repente uma vida toda, tenha que mudar. Tu tá acostumado, tu tá no automático, tu tá confortável. Então, e de repente, opa, peraí, mas isso aqui não tá fazendo eu crescer e, em consequência, eu não estou contribuindo para que as outras pessoas também cresçam. Então, o primeiro passo, sim, é a aceitação. Não existe seres perfeitos e a gente precisa aceitar, né, essa nossa dualidade, que somos luz e sombra, e que a sombra ela precisa sim ser lapidada dia após dia
para que a nossa luz ela comece a aparecer mais, né? A nossa luz ela só tá apagadinha porque a gente não se permite em olhar para a sombra. Então, acho que esse é o primeiro passo. É muito importante nós olharmos para a nossa sombra. A gente só vai conseguir perceber a nossa melhora diária a olhar para a nossa sombra e perceber tudo que a gente está melhorando, nos permitindo a mudar. E passa por uma aceitação. Nós aceitarmos que a mudança ela vem de dentro para fora. Não adianta nós queremos mudar o mundo, mudar aquilo que está ao nosso externo, se nós não nos permitirmos a mudar o interno. Isso vai partir a nível espiritual, vai partir a nível mental, emocional e, claro, a questão do físico. Você se permitir a cuidar do teu físico, da tua saúde, da tua alimentação, é dentro dos 4 pilares: mente, corpo, alma e espírito. Então, quebrando paradigmas, talvez você trouxe da tua família, diante da tua ancestralidade, questões religiosas, questões de sociedade, e se permitir olhar para si, é você o quê? Estar num processo evolutivo, saber que tudo é evolução. E não é fácil. Claro que não é fácil você começar a mudar coisa que talvez você está fazendo a vida toda. Começar novos comportamentos. Mas a iniciativa, você dar o passo e você acreditar, já começa por você. Se você está disposto a fazer isso, com certeza você vai conseguir. Mas não adianta você colocar uma expectativa no outro, que o outro vai fazer por ti, porque não vai. Porque você anda pelas tuas pernas, você respira pelos teus pulmões, você come pela tua boca. Então é você por si mesmo, olhando para o teu interior e buscando iluminar a tua vida sentimental, emocional, mental e física. E a partir de você estar bem, você começa a expandir a tua luz, o teu brilho a todos que estão ao teu redor. Então, pensa realmente nisso. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo. Se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários e não deixe de curtir, de compartilhar. Depois essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vai lá também pro meu canal no YouTube. Lá você pode assistir também as outras lives que eu e a Bruna fizemos. E pode maratonar as lives, maratone, né, agora no final de semana. E diante, Bruna, dessa questão do nosso lado sombra, né? Tu comentou quanto que realmente muitas vezes é difícil a pessoa mudar, se permitir essa mudança. Mas ela precisa começar, eu acho, é um passinho de cada vez. Exato. É um passinho de cada vez, olhando para essa sombra. Mas sabe, Pietro, que o ser humano, ele é muito orgulhoso, né? Ele é muito teimoso. E eu falo isso, eu me incluo, porque eu também, né, sou dessa raça humana e sei o quanto que é difícil a gente quebrar paradigmas. Mas existe uma coisa que está muito em evidência para mim nos últimos tempos, que tem sido uma barreira muito grande para que as pessoas possam dar esse próximo passo, né? Da aceitação, primeiro aceitar que eu tenho que mudar, que esse padrão de pensamento, que esse padrão de comportamento, ele não tá certo, para poder, né, passar adiante ali, o passinho à frente, né? Que é o preconceito, né? A gente se diz, né, muito assim que a gente não tem preconceitos, mas nós temos preconceitos, né? E qualquer nível de preconceito é uma manifestação da tua sombra, é uma negatividade, né? Só que as pessoas, no todo, muitas vezes acham que o preconceito, para ele ser algo negativo, né, algo ruim mesmo, algo maldoso, ele precisa ser, né, tu precisa agredir uma pessoa por preconceito religioso, racial, enfim, quando na verdade não, né? Quando na verdade um simples comentário, quando na verdade um simples julgamento sem o conhecimento, porque o preconceito, né? Eu acredito que também ele é muito uma
ignorância do ser humano, porque quando a gente não busca saber sobre algo, é melhor julgar, é mais fácil, né? É mais fácil. Então, eu preciso conhecer. Depois que eu conheço, eu até estou no direito de, né, de julgar, mas não ter esse preconceito. E hoje eu percebo que é uma grande dificuldade das pessoas. Quando as pessoas buscam uma terapia holística, né? Eu me denomino como terapeuta holística. Chega um determinado ponto da terapia que eu falo para as pessoas, olha só, tu precisa entender que nesse tipo de terapia, né, na qual tu buscou, tu precisa, né, buscar o crescimento do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Então, eu percebo que quando bate ali na questão espiritual, né, e o social, aí as pessoas dão uns passos para trás. Porque é muito difícil, né? É impactante demais. Eu entender que eu preciso de uma nova prática na minha vida. E eu não estou falando aqui de religiosidade, não estou falando nada disso, eu estou falando de novas práticas. É muito difícil tu entender que tu precisa quebrar esse padrão de pensamento e de comportamento que tu tinha durante muitos anos e começar uma nova caminhada, e entender que, cara, é só experimentar. É experimentar coisas novas. Entender que eu vou dialogar, eu vou me comunicar, mas não é porque eu estou dialogando, me comunicando, que eu estou querendo agredir, ou que eu estou querendo invadir o espaço do outro. Então, existe muito essa dificuldade nas pessoas, né? Esse preconceito sobre coisas que não se conhece, né? A gente, vamos falar, né? Respeitando todas as formas de pensar, né? Respeitando até as pessoas que são mais céticas, mas é muito egoísmo, é muito orgulho da nossa parte achar que é apenas isso, achar que é apenas esse físico, com uma imensidão de universo, né? Há muitos e muitos anos atrás, onde a tecnologia ainda não era tão desenvolvida, a gente jamais imaginava, e a gente, não vou nem me colocar, porque nem eu estava nesse mundo aqui ainda, mas quando que iriam imaginar que a gente ia estar se comunicando através de um aparelho celular, né? Isso foi uma grande caminhada, foi um crescimento aí da ciência, da tecnologia, para que hoje a gente pudesse estar aqui se comunicando. E por que não? Daqui a muitos e muitos anos, com o avanço da ciência, com pessoas mais interessadas nesse desenvolvimento pessoal, pessoas interessadas em contribuir realmente para o crescimento do todo e não só para o seu crescimento, quem sabe a gente não vai conseguir se comunicar através do nosso pensamento, porque capacidade a gente tem, né? E a ciência também já prova toda a capacidade, a potência do nosso mental. Então, assim, é ampliar um pouquinho mais, né? Por que eu ainda insisto em pensar de uma forma que não está me levando adiante? Por que eu insisto em não querer me comunicar? Porque a cultura da nossa sociedade hoje é, ai, dentro das relações, né, Pietro? Aqui vou incluir relações familiares, relações afetivas, né? Ai, tô perguntando demais, tá me cobrando, tô perguntando demais, tá sendo invasivo. Quando, na verdade, se existe o respeito, se existe a calma, se existe a tranquilidade nessas palavras, a gente não está invadindo o espaço do outro. A gente não está falhando na nossa comunicação. A gente não está querendo agredir o espaço do outro. Então, ampliar isso. O que a gente precisa fazer, né? Para que as relações comecem a dar certo, para que a gente comece a crescer quanto ser humaninhos que somos, né? E contribuir ainda para esse todo. A gente gosta muito de colocar a culpa, né? Na política, nos governantes, né? Quem está nos topos. Mas será que eu faço a minha parte? Será que eu realmente estou me preocupando com o meu vizinho? Estou me preocupando com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com o meu irmão, com as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou mandando uma mensagem porque a tecnologia hoje facilita a nossa comunicação? Será que eu estou mandando uma mensagem para o meu amigo, para minha amiga, perguntando: oi, como é que tu tá? Tá tudo bem? Né?
Oi, tá tudo certo? E aí, sabe? Então, são pequenas coisas que são tão importantes quanto coisas grandiosas para que a gente entenda que o crescimento ele está acontecendo. O que não pode é a gente ficar parado, cheios de preconceitos, né? Achando, a gente sempre gosta de achar defeito no que é do outro, no que é do nosso sempre é 100%. Então, isso não pode mais acontecer. Já estourou o tempo, né? Eu acho que eu também estou bastante envolvida no assunto de transição planetária, porque é um assunto que me chama bastante atenção também. Então já passou o tempo de preconceito, já passou o tempo da gente julgar, né? Durante muito tempo eu tive muitas crenças, muitos preconceitos, mas aos pouquinhos eu comigo mesma fui refletindo, Bruna, tu precisa pensar de uma forma diferente, Bruna, tu precisa abrir os teus, né, o teu olhar sobre principalmente espiritualidade, né, a religiosidade, né, porque as pessoas são muito preconceituosas, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem o porquê determinado ritual, porquê determinado o passo a passo daquela religião, daquele segmento. Então, as pessoas julgam o tempo todo. E aí vem outro problema, o tal, né, do inconsciente coletivo. Aquilo que todo mundo pensa, né? Quando eu falo natureza, as pessoas pensam numa árvore, né? E como que eu vou fazer as pessoas, né? Eu falo a palavra natureza e as pessoas não pensarem em uma árvore, pensarem em outras coisas. Isso tem coisas que estão enraizadas no inconsciente coletivo. E é a minha parte contribuir com isso. É a parte do todo contribuir. Não adianta a gente querer cobrar se a gente não faz a nossa parte. A gente se conhecer, né, ter ali um nível de autoconhecimento para entender, cara, o que o meu corpo está me pedindo, né? Eu consigo fazer determinada função? Eu consigo me comprometer com isso? Não, isso aqui está indo um pouco além. Eu consigo, o que eu consigo, né? Como que eu respondo no meu dia a dia a determinadas tarefas, a, a relações? Como que eu estou respondendo? Isso é autoconhecimento. É a gente se entender, a gente respeitar os nossos limites, a gente saber dos nossos medos também e poder enfrentar devagarinho os nossos medos e seguir adiante, né? E para quem está nesse caminho de querer despertar, para quem está nesse caminho de querer crescer, de querer entender, de querer buscar, de querer sentir, né? Porque esse caminho do despertar é o caminho do sentir. Não tem outra forma, né? Se a gente não tiver coragem, né? Esse caminho é para pessoas corajosas. Quem não tá afim de enfrentar, de ter coragem, né? De, vamos lá, vai com medo mesmo, não tem como. Porque crescimento é a gente passar por desafios, sim, né? Não tem como. A gente vai sentir dor, a gente vai se sentir desconfortável, mas isso também não significa que a gente vai sofrer, né? Esse sofrimento ele vai ser uma escolha. E cada um sente de uma forma, né? Também a gente não pode comparar essa dor. A Bruna sente de uma forma, o Pietro vai sentir de outra forma. E cada um vai sentir de uma forma diferente. Então, esse respeito, esse olhar mais aprofundado para o outro, também está falando sobre o amor que eu sinto por mim. Porque se o outro não está bem, eu também não estou bem, né? Olhando, né, tendo uma visão do mundo, né, da sociedade. Então, quebrar paradigmas para um caminho de cura é se permitir, é entender que não dá mais para ficar da mesma forma, é entender que qualquer tipo de preconceito é sim uma sombra, é sim algo negativo, é sim, tu está sendo uma pessoa maldosa, não interessa o nível do teu preconceito. Então, tu precisa te modificar, né? Tu não querer te relacionar com as pessoas, né? Ah, eu estou no meu momento do despertar, então eu vou ficar em meditação, eu vou só orar. Se eu sou espírita, eu vou no centro espírita. Se eu sou um bandista, eu vou ser só um bandista e vou me comprometer só com isso. Se eu sou budista, eu vou para a montanha, né, fazer minhas orações. Não, né? Crescimento é tu te relacionar, é tu dar, né, o rostinho aqui, a cara para bater. É tu
te envolver com as pessoas, é tu experienciar coisas novas, é tu ir lá, é tu ir fazer, tu te perceber se tu tá gostando ou se tu não tá gostando e tá tudo bem. Se eu experienciar, se eu tiver, né, um caminho ali, vou experimentar, por exemplo, fazer a formação tal. Não gostei, ok, eu tenho todo o direito de parar com aquilo e começar uma nova caminhada. E assim é tudo, mas não ficar parado. Não, a gente não pode ficar parado. O mundo é movimento, né? O universo é movimento. É uma sincronia perfeita que precisa acontecer. Então, né, partindo daí, acho que tem palavrinhas chaves nesse meio, que é o preconceito, é o medo, é a coragem, né? Depois da aceitação, depois que a gente entende, né, que a gente precisa se aceitar, a gente precisa entender que está errado para começar a trilhar aí uma nova caminhada. Exato, é realmente se permitir a mudar, se permitir ao novo. Sair, né, do preconceito. Você não sabe o que é e já começa um julgamento antes de conhecer. Tem um chamado, alguém te convidou para ir a determinado lugar, vai lá e conheça. No momento que você conheceu, no momento que você experienciou aquela prática, aí você vai saber sim se é o caminho que você quer ou não, mas realmente se permitir, né? E ter a coragem de acreditar no teu próprio potencial e fazer os movimentos, não ficar parado. Da mesma forma que a água parada da dengue, nós ficarmos parados gera estagnação. A nossa vida trava, nossa prosperidade trava, nossa saúde trava. E se as coisas estão travadas diante da tua vida, é porque você está o quê? Parado, talvez, para a vida, precisando se permitir esse movimento. A Terra está totalmente em rotação. A Lua, os planetas em movimento, tudo é movimento. Olha as imagens dos átomos, os símbolos do reiki, tudo é movimento. É um movimento para que você possa se permitir a se dar um passo na direção dos teus objetivos. Sair realmente quebrando os paradigmas que estão aqui dentro da tua mente, que muitos é nós mesmos que criamos. Nós não conhecemos, nós não vamos nos lugares por criar os preconceitos que nós vamos criando e criando as barreiras na nossa cabeça. Então, se permita ao novo, se permita conhecer, a vivenciar algo que você não faça, algo que você não conheça. No momento que você está disposto à mudança, o universo conspira a teu favor. E quando você dá o passo, o universo coloca o chão. Não fica esperando que o chão vai aparecer. Primeiro tem que dar o passo. Quando você vai dar o passo, gradativamente o chão vai aparecendo. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite. Deixa eu ver quem já deu boa noite aqui para nós. Vai curtindo o vídeo, vai compartilhando, vai mandando aviãozinhos. Quero dar boa noite para a Rai, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Ayumi também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. A Márcia também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E lá no final tem orientação do tarô. E a Bruna está com o baralho cigano, orientação para a tua vida, para as questões, para realmente quebrar os paradigmas e poder abrir, tirar a viseira. Né? Acho que, Bruna, a gente tem que observar muito, você trouxe, enfatizou forte essa questão de se abrir, né, para o mundo, se abrir diante da transição planetária. Né? Como que hoje, né, a gente pode olhar para essa transição e perceber que a gente faz parte dela e que ela só vai realmente acontecer no momento em que nós nos permitimos abrir de fato o nosso coração na espiritualidade, mas também diante do próprio conhecimento que a vida se mostra diariamente para nós. Bom, acho que nós, né, a gente não é uma coisa à parte da natureza. Nós somos a natureza. Então é só a gente começar a observar esses movimentos da natureza que a gente percebe o quanto que a nossa parte é extremamente importante. Porque a natureza chora, né? Eu até li um poema, acho que foi um poema o ano passado, né, na época das enchentes, né? Algo bem simbólico, assim, mas que para mim tocou meu coração, né, que falava sobre Oxum, né?
Oxum, a orixá, onde seus pontos de força, né, são as águas doces. E falava muito que, né, assim, nesse poema era um texto muito bonito, assim, que falava que a mãe terra e mamãe Oxum chorava pedindo, né, pelos seus filhos para que pudessem, de alguma forma, cuidar melhor, né, cuidar da terra, né, a terra é sagrada, né, e os índios faziam muito bem isso, né, os povos indígenas, e nesse texto falava um pouquinho sobre isso, né, e que ela transbordou, né, como um sinal de comunicação para nós, para que a gente perceba que nós fazemos parte disso. A gente precisa cuidar da terra, a gente precisa cuidar de onde nós estamos inseridos. E esse cuidado, ele começa de dentro para fora, né? Porque tem de tudo, né? A gente tem várias situações de várias pessoas, várias histórias, então tem pessoas que começam no movimento contrário, né? Querendo fazer primeiro as movimentações externas para depois ir para o interno. Eu, inclusive, já fiz isso, né? E aí tenho que parar várias vezes, né? Minha caminhada de algo que eu me comprometi, porque, opa, peraí, tu esqueceu de ti, né? Volta para dentro para depois, né, retornar ao movimento de expandir, né, de ir ali para as questões internas. Então, a natureza, né, é o nosso termômetro para a gente conseguir medir, né, o nosso comportamento, né, a nossa energia, a forma como nós vibramos, define muito também a vibração do planeta, a vibração que está sendo emanada para as plantas, para as árvores, para os rios, para os mares. Então, a gente precisa entender esses ciclos. É tudo muito perfeito, né? E é só olhar esse desequilíbrio que está acontecendo na natureza que a gente percebe, opa, peraí, se a natureza está em desequilíbrio, é porque nós, seres humanos, estamos em desequilíbrio também. E não é nenhuma novidade para nós, né? Principalmente aqui no Brasil, que os índices de depressão e ansiedade são os maiores. Então, assim, pessoas depressivas com ansiedade, pessoas, né, vivendo na vibração do medo, o que elas vão emanar, né? E ok, não é para culpar ninguém, né, fulano é culpado por isso, né? Não, é reflexão mesmo. É como que eu posso me curar, né? E é uma troca com a terra. É uma troca perfeita. Se eu cuido da terra, a terra cuida de mim, né? Se a gente planta e a gente cuida do nosso plantio, a gente rega, a gente, né, disponibiliza a luz, a gente cuida com carinho, a terra vai nos dar o alimento. Então, isso é uma troca perfeita. E a gente precisa observar esses movimentos. O mundo está em guerra, né? É muita guerra política. Então, isso está sendo emanado, né? Está sendo emanado aí para a Terra. E a Terra nos responde. Porque tudo é uma coisa só, né? E a gente tem que cuidar muito também, Pietro, e para todo mundo que está assistindo aqui, essa questão aí, né, do despertar espiritual, eu não acredito muito, né? Não acredito muito, não acredito nada nessa questão, que com uma única ferramenta, com uma única técnica, tu vai expandir a sua consciência. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo acontece de uma forma gradual e é um conjunto, né? Um conjunto de coisas. Tanto é que eu acredito muito, 100% na holística, porque a holística é o todo, né? É corpo, é mente, é espírito, é o social, é o espiritual, é tudo. Então, até tu conseguir encontrar mais ou menos um equilíbrio nesse todo,
Isso leva tempo. E talvez não seja nem nessa encarnação que a gente vai conseguir, né, encontrar esse equilíbrio. E tá tudo bem. Se não for nessa encarnação, tá tudo certo. O importante é a gente começar e exercitar essa gratidão, né? A gratidão é um sentimento muito elevado, muito, muito elevado. E quando a gente consegue se sintonizar, buscar por isso, né, pela gratidão, a gente começa também a olhar as coisas de uma forma diferente, né? É muito doido isso, mas é como se o nosso cérebro, o nosso próprio cérebro, a função orgânica mesmo, né? Não tô falando nem de questão espiritual aqui, né? Mas a nossa função orgânica, ela responde muito bem quando a gente se torna grato por tudo. Então, se a gente usar, né, o nosso físico a favor, né, desse crescimento, a Terra vai nos retribuir. E assim vai ser sempre essa troca bonita, essa troca leve. Mas, claro, isso tudo é uma busca. E tem que ter um querer. É como num relacionamento, quando duas pessoas se conhecem. Se não tem o querer, se não tem a vontade, né? Se não tem a escuta, não tem como as coisas darem certo. É impossível. Então, tem que querer, né? Não adianta a terapeuta, a Bruna, ir lá falar, o Pietro ir lá falar que precisa, que é necessário, que tu tem que fazer, né? Vamos lá, eu te dou força, vamos tentar trabalhar, vamos tentar descobrir. Mas se a pessoa, ela não está 100% querendo aquilo, porque existem os ganhos secundários, né? Às vezes é mais fácil a gente permanecer onde nós estamos. E existe também uma coisa que pesa demais na vida das pessoas. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai conhecendo, né, novos caminhos, a gente vai quebrando ali paradigmas, muitas pessoas vão se afastando da nossa vida, muitas relações. E tem pessoas que não querem desapegar de antigos relacionamentos, de pessoas, de amizades. Tem pessoas que têm muito medo disso. Medo dos julgamentos. Ah, agora o fulano, a Bruna agora tá good vibes. E não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. É um estado de mentalidade. Mas as pessoas, elas têm medo. Muito medo. Só que, para tu chegar num estado de sentir a tua paz, né? Te valorizar, te amar. Eu não aceito nada que não for me fazer melhor do que eu estou me sentindo já comigo mesma. Seja na amizade, seja no relacionamento afetivo, seja até uma relação familiar. Eu, Bruna, me sinto bem comigo mesma. E eu quero que chegue na minha vida algo que vai fazer eu me sentir melhor e não me causar esses problemas. Mas eu também preciso me abrir para isso. Eu preciso estar com o meu coração aberto a isso. Então as pessoas ficam na vibração do medo ali, será? Vou, não vou, acho melhor podar, acho melhor cortar, não vou experienciar isso aqui, porque depois a minha mãe vai falar uma coisa, a minha esposa vai achar que eu tô querendo me converter para a igreja. Vem mil pensamentos mirabolantes na cabeça das pessoas, né? E tudo isso também é um movimento da negatividade. Porque onde existe luz, existe sombra, né? E também, a nível espiritual, existe a luz e existe a sombra. Então, para todos aqueles que estão tentando crescer, estão tentando encontrar um caminho de mais harmonia, de contribuição realmente para o todo, sempre vai ter alguém querendo interferir nessa caminhada. Então, a gente tem que estar bem ligado nisso. É não se permitir a deixar as pessoas interferirem. É você ouvir realmente, ouça aquilo que a pessoa está falando, aquilo que a pessoa está dizendo, mas aí entenda que é preconceito dela, é pensamento dela. E você olha para ti, para aquilo que faz sentido para dentro do teu coração. Se te faz bem ir à igreja, vai, tá tudo bem, tá tudo certo. Se a igreja te faz ser uma pessoa melhor e olhar para dentro de ti, continua indo. Se te faz bem ir no centro espírita, se te faz bem ficar em casa, fazer suas preces na tua casa, tá tudo certo. Mas não faça algo para agradar os outros. Não deixe de fazer algo para agradar os outros. Quando você se poda a si mesmo por conta de terceiros,
porque eu quero agradar o meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha. Você está deixando de viver a tua vida, a tua essência, que você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, para você ser próspero, para você ser saudável. Então se permita isso. Tirando essa barreira aqui, a viseira, e se abra para o todo. Se abra realmente para ver o universo coletivo. E como a Bruna comentou, busque sim mais técnicas, mais ferramentas. Não se prenda apenas a uma técnica. Cada técnica complementa a outra. Muitas vezes tu inicia no atendimento de reiki, depois você vai para uma constelação, você vai para o tarô, vai para o baralho, vai para as barras, e uma vai complementando a outra, uma vai abrindo uma porta para outra, para você se conhecer a si mesmo. E a vida toda, a gente vai desde até a nossa próxima encarnação e várias e várias e várias aprendendo, porque nós viemos para evoluir, não viemos para ficar parados. O próprio Jesus está evoluindo, continua expandindo, continua agregando conhecimento e elevando o brilho dele. Nós também um dia poderemos, sim, cada vez mais expandir a nossa luz, a nossa positividade e compartilhar toda a amorosidade com as pessoas à nossa volta. Mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte olhando para nós. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos e não deixe, depois de ir lá para o YouTube, lá no meu canal no YouTube, tem as lives com a Bruna, tem uma playlist de Bruna Chaves e Pietro. Lá você tem todas as lives que a gente fez aqui no Instagram, e todos estão aqui. Mas quer ficar mais fácil, quer procurar, vai lá no YouTube. E olhando, Bruna, para essa questão, né, de quebrar realmente os paradigmas, se abrir. Como que a pessoa hoje, que está nos assistindo, ela está talvez nesse turbilhão, né? Quando a gente entra no despertar espiritual, é o momento que sobe, o momento que desce e cai, levanta. Como que a pessoa consegue lidar com isso? Porque tem muita gente que chega diante de nós em consultório e elas dizem: quando eu não estava desperto, minha vida fluía, estava tudo bem, agora parece que virou de ponta cabeça. Como que a pessoa pode lidar com isso diante da vida? É uma montanha russa. Quem acha que o caminho de crescimento é um caminho sereno, tranquilo, de muita paz interior, está muito enganado. É bem desconfortável. E a gente tem que fortalecer, né, alguns valores dentro da gente. Por exemplo, não existe cura sem fé. Se alguém acha que uma cura ela é possível sem ter fé, está completamente enganado. A perseverança também, né? É aquele ditado, devagar e sempre, né? Mas a gente precisa perseverar, ser perseverante nessa caminhada. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai, né, de repente sofrer, mas depois a gente vai ficar bem. Mas todo esse processo, toda essa caminhada vai construindo uma fortaleza dentro da gente. E é incrível, porque parece que todas as situações, né, cada um tem o seu tempo, claro que sim, mas falo, né, assim, por algumas pessoas, poucas, né, não vou dizer que foram muitas, mas poucas, assim, que já estão alcançaram um nível, assim, legal, de bastante entendimento, né, de bastante perseverança, fé, né, e de crescimento, e por mim também, né, por mais que tenham acontecido, né, muitas coisas que me fizeram desistir, que me fizeram eu me questionar várias vezes, ou né, vacilar ali a autoconfiança, o poder pessoal, a gente respira fundo, a gente busca ajuda, porque não é feio a gente pedir ajuda. Eu acho que isso é louvável, né? E fortalecer esses valores, né? Aliás, a gente precisa
rever os nossos valores, o que realmente está sendo contribuição e o que não está sendo contribuição, né? Ali, né, tu falou, né, Pietro, uma coisa que nós, como terapeutas, a gente sempre fala para as pessoas, né, tu tem que fazer aquilo que tu te sente bem, né? Só que aí também existe outro paradigma, né? Até que ponto eu estar fazendo só o que faz eu me sentir bem, tá me fazendo crescer. Então, e isso às vezes dá um nó na cabeça das pessoas. As pessoas, meu Deus, parece que eu tô sempre me policiando, parece que eu tô sempre querendo me observar e eu não consigo ter uma tranquilidade, não consigo descansar a minha cabeça. Isso é o que as pessoas trazem muito pra mim, né? E eu só posso olhar para as pessoas e dizer, parabéns, tu tá viva, né? Tu tá vivendo, tu tá te permitindo e, e tu não tá parada, né? Então, acho que rever os valores é muito importante, sim. Eu mesma tinha valores e tinha pensamentos, né, anos atrás, que hoje eu não tenho mais, e aí eu olho para trás e eu penso assim, nossa, como é que eu pensava dessa forma, como é que eu era tão encaixotada assim? E não adianta, é tudo, é a nossa família, a nossa ancestralidade, né, os padrões de toda a nossa ancestralidade que a gente carrega, é a nossa cultura, né, a cultura da sociedade mundial, a cultura do nosso país, a cultura, né, do nosso estado, tudo isso, né, agrega para que a gente construa pensamentos que nos limitam, né, as famosas crenças limitativas. E não adianta, é caindo e levantando que a gente vai conseguir chegar a um ponto em que quando a gente cair, a gente vai levantar dançando. A gente não vai levantar mais naquele sofrimento, né? Não, a gente tá tudo certo, né? E isso também é uma frase que eu utilizo muito, né, nos meus atendimentos. Falo para as pessoas, tá tudo certo. Se tinha que ser assim, ok, tá tudo bem, né? Vamos ver uma outra forma agora para tentar fazer diferente. Mas se não foi diferente, tá tudo certo. E essa frase, assim, essa forma de falar, eu vejo que motiva muito as pessoas, porque a gente se culpa demais, né? E principalmente nesse processo aí de despertar, a gente se culpa. Ai, mas agora eu tô no meu processo de despertar, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Não, não é assim, gente, calma. Não, a gente não deixa de fazer as coisas, a gente só tem mais consciência e mais responsabilidade, né? A Bruna, né, assim, pelas redes sociais, porque a gente, né, gosta de colocar rótulos nas pessoas por aquilo que a gente está enxergando, né? Assim, e hoje as mídias elas fazem esse papel de rótulos, né? Então a Bruna, se tu vê o perfil da Bruna, tu vai ver que a Bruna gosta, a Bruna é terapeuta, gosta das ferramentas holísticas, a Bruna, né, da Umbanda, a Bruna gosta de joga baralho, gosta de magia. Será que a Bruna sai? Será que a Bruna tem vida de gente? Será que a Bruna bebe uma cerveja de vez em quando? Sabe, as pessoas ficam se questionando como se. Eu tô me utilizando como exemplo, tá? Mas é qualquer pessoa. Como se a gente não fosse humano. Como se a gente fosse. A gente não é ascensionado. Eu não sou um ser de luz. Eu não tenho uma missão especial aqui na Terra, uma missionária, né? Assim como tu, Pedro, não é um missionário. Não, a gente só está tentando se melhorar, a gente só está tentando fazer a nossa parte e fazendo coisas que todas as pessoas fazem, né? A gente se irrita também, a gente às vezes fala um palavrão quando a gente tá muito irritado, e daí a gente se percebe, e daí a gente volta a fazer de uma outra forma, mas a gente vive como todas as outras pessoas vivem, né? É a intenção, o que está no teu coração? Né? O que está ressoando no teu coração em fazer? Tu tá ouvindo o teu coração, né? Ouvir o coração é muito importante. Muito, muito importante. O nosso coração, ele é uma fonte de energia muito grande, né? E se a gente acha que todas as respostas, né, estão no cérebro, né, com os milhões de neurônios, a gente está enganado. O coração também tem muitos neurônios e esses neurônios eles vibram e a gente precisa se conectar com isso, né? Enfim, esse assunto do coração acho que dá para deixar para uma outra live, porque eu teria coisas maravilhosas para falar, né, a respeito disso.
Mas eu acho que é por aí, sabe? A gente entender que somos humanos, que cada um tem o seu tempo, mas o importante é a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? O nosso foco, né? Bem legal a gente entender também que onde a gente está focando a nossa energia é ali que está crescendo alguma coisa. Se eu focar, eu gosto muito, né, Pietro, de música, né? Como eu acho que tu já viu ali, né? Que eu curto muito a questão de música, né? De instrumentos, vai, de rock, músicas antigas. Só que é uma coisa que eu não consigo focar. E se eu não foco, isso não cresce, né? Então isso está sempre ali como um hobby. É uma coisa que não está crescendo. No que a Bruna foca? No trabalho, né? Na questão da espiritualidade, que é uma coisa que ressoa muito com o meu ser. Então isso vai ter crescimento. Porque onde a gente foca a nossa energia, cresce, né? E se nós não estamos tendo energia para manter um foco, a gente busca ajuda. Exato, é realmente aonde está o seu foco? Você está tendo foco ou você está se dispersando, olhando para todos os lados e não sabe para que lado que você vai? Se você está olhando para tudo, daqui a pouco alguém vai te dizer, ó, vai para esse caminho, você vai, mas você não está indo de coração, você não está indo realmente pela tua vontade, está indo pela opinião dos outros. Então tenha foco e realmente viver, usufruir da vida. Não olhe, né, não endeuse as pessoas, como a Bruna comentou, os terapeutas, os magos, né, o Papa, né, são todos humanos, são todas pessoas humanas, estamos na Terra. E quem está na Terra não é trigo limpo, tá? Quem está na Terra não é trigo limpo. Nós estamos aqui, né, para evoluir, para aprender, caindo, levantando, errando, aprendendo diariamente. Então, viva realmente. Começou o trabalho, começou a desenvolver a tua espiritualidade, que bom. Mas não deixe de fazer daqui a pouco algo, eu ia no bar, vou tomar uma cerveja, vou tomar um vinho, vou comer um churrasco. Você vai estar com os teus amigos, não se isole, converse, tenha hobbies, né? Como a Bruna ali comentou, né? A questão da música, né? Ela toca violão, canta, é um hobby, né? É uma questão que hoje para ela é um hobby, mas com certeza ela pode agregar a música, o canto dentro do trabalho com as mulheres que ela desenvolve, dentro dos atendimentos terapêuticos, porque o som da música gera vibrações, gera frequências. Então, tudo isso tu vai muitas vezes ver que você tem algo como hobby, mas que você vai poder utilizar diante do teu trabalho todos os dias. Então, é incrível quando a gente se abre e começa, sim, ter o foco, saber o que a gente realmente quer para a nossa vida e observar nossos pensamentos, sentimentos e ações que a gente vai compartilhar todos os dias. Então, a próxima live já está com o tema do coração. Ali, já o coração envolve que os egípcios guardavam o coração. Né? O que o coração realmente traz? Então, próxima live com a Bruna, o tema vai ser o coração, a energia do coração, porque aí sim tem muito assunto, tem muita vibração para que as pessoas possam aprender e se permitir, né? Porque pensamentos mais o coração geram uma emoção e uma energia. Muito potente. Muito, muito potente. Se a gente soubesse usar essa energia ao nosso favor, nossa. E agora são quase, né? Falta 2 minutos para as 10, né? E quem está nos assistindo, a gente já pede que coloque seu boa noite, curta, compartilhe. E agora a gente vai chegar no momento do tarô e do baralho cigano. Para Opa. você que ficou conosco até agora, né? Vai mentalizando, 1, 2 ou 3. A Bruna vai tirar 3 cartas, eu vou tirar 3 cartas. E enquanto as pessoas comentam, mentalizam suas questões, como é que funcionam os seus atendimentos, Bruna? Presencial, online, para as pessoas que quiserem um atendimento contigo? Então, eu faço atendimentos online também, mas eu confesso, tá, para vocês, e pode ser que eu tenha que quebrar também aí alguns paradigmas, que eu gosto muito do contato, o contato com a pessoa, né? Então, eu amo os atendimentos presenciais, porque existe essa troca e eu consigo me conectar mais com
essa energia da pessoa. Estou falando dos atendimentos de psicoterapia, tá? Que eu complemento ali com o alinhamento energético, né? Com o reiki. Mas baralho cigano, tranquilo, né? Online. Então, ele tem o formato online, tem o formato presencial, né? No formato presencial, eu estou atendendo na Zona Sul de Porto Alegre. Tem novidade chegando, então eu vou ficar um pouco quietinha por enquanto. Mas tem boas coisas para acontecer, né? A nível profissional, a nível, né, de expandir aí os atendimentos. E tem também, né, o baralho cigano, né, que é o foco do online, que deu muito certo. Então, as pessoas que quiserem os atendimentos com o baralho cigano podem me procurar. Eu faço ali no formato pelo WhatsApp, porque os áudios eles ficam gravados, então tu pode ouvir as orientações quando tu quiser. Tá tudo gravadinho ali. Psicoterapia, eu tenho algumas pessoas que eu atendo online, mas eu sinto falta, eu como terapeuta sinto falta do contato com essas pessoas, né? Então eu sempre prefiro presencial. Mas todos os atendimentos, eles sempre têm bastante conexão, bastante intenção, né? Sempre procuro ouvir, né? Muito mais do que falar, porque é nessa escutativa que eu consigo ter a sensibilidade para poder entender que caminho aquela pessoa precisa percorrer, né? E de que forma que eu vou ajudar mais, né? E também trabalhando como um canal da espiritualidade, né? Para que a espiritualidade, através de mim, possa se manifestar e trazer aí esclarecimentos para as pessoas. Maravilha, maravilha. No final da live vai ficar aqui, né, o Instagram da Bruna aqui na live, para você poder depois chamar lá no direct, né, marcar o teu atendimento, seja presencial, seja de forma online, né, diante da psicoterapia, tarô, né, reiki, baralho cigano, né, dentro das terapias que ela trabalha. E quem está nos assistindo ao vivo, coloca aqui nos comentários. Um, dois ou três. Qual que é a carta, qual que é a orientação que você vai receber do baralho cigano e do tarô? Você entra na energia do baralho cigano e do tarô marcando aqui nos comentários. Então, já coloca ali nos comentários qual que é o número da carta que você escolhe, porque aí vai ter conexão. A carta um do baralho cigano com a carta um do tarô. Então, é uma orientação presente nosso aqui para você que está nos assistindo até esse momento. E voltando só, enquanto o pessoal vai comentando aqui nos comentários, questão ali da psicoterapia, tu comentou, presencial. É a psicoterapia que trabalha com a questão das vidas passadas. Sim, a psicoterapia reencarnacionista, né? Mas assim, Pietro, né? Eu, como eu te falei, né? Eu acredito muito no todo, então eu utilizo muito as ferramentas, utilizo muito, né, a psicoterapia reencarnacionista, mas é como se eu tivesse montado um protocolo de atendimento bem específico da Bruna, assim. Então, eu faço os atendimentos com a psicoterapia, faço esse acompanhamento com a pessoa, mas eu tô sempre introduzindo outras coisas também, né? Aquilo que vem na intuição que vai ser bom para aquela pessoa naquele momento, né? Que vai trazer esclarecimento. Mas a psicoterapia, sim, é baseada nos preceitos, né, da PR, que é a psicoterapia reencarnacionista. Olha ali. Então, é um complemento, é algo que realmente a psicoterapia reencarnacionista é incrível. Muitas questões que lá de outras vidas, para você poder sim resolver, poder entender, ter uma compreensão e poder limpar realmente, cortar essas frequências. Então, é uma técnica fantástica. Vai mentalizando um, dois ou três, coloca ali nos comentários. A Verônica ali, ó, já colocou para Verônica a carta 2. E para você que está nos assistindo, se você estiver nos assistindo na gravação depois, porque vai ficar gravado, você saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você faz parte desse grupo. Coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, comenta a carta aqui também, se você estiver assistindo na gravação, porque você vai estar conectado diante do baralho cigano e do tarô.
Bruna, como é que funciona o baralho cigano? Baralho cigano e tarô são diferentes. São, são diferentes, né? A numeração de cartas, né? Que o tarô tem mais cartas do que o baralho cigano, né? E acho que os arquétipos também das cartas, né? ah, Apesar que se conversam muito, eu não entendo, não sou uma estudiosa de tarô, né, Pietro? Tu deve entender muito mais do que eu, mas o baralho cigano é uma ferramenta que me permite mergulhar muito mais nessa abertura do meu canal mediúnico mesmo, né? Tem sim, né? O estudo das cartas, as representações, cada carta tem o seu arquétipo, mas o mais importante no baralho cigano, eu não sei se funciona da mesma forma no tarô, e tu pode, né, compartilhar aí com a gente também, mas é esse mergulho, né, de conectar a mensagem da carta com a energia dessa pessoa que tu tá atendendo, né? Então, eu abro as cartas e muitas vezes, assim, como eu atendo muito online o baralho cigano, né, através do WhatsApp, é muito legal porque eu tiro as cartas, assim, né, conectada ali com o nome, a data do nascimento da pessoa, e eu fecho os olhos e vou mandando os áudios, porque vai vindo. A carta é como se fosse um portalzinho para que eu acesse uma informação. E é muito intuitivo, né? Essa é a minha forma de trabalho. Tem pessoas que gostam muito mais de ter, de não sair de dentro das informações daquela carta. Eu já gosto de explorar, assim, o que está vindo, eu vou falando. É incrível, é incrível. E o tarô, ele também, ele segue, né, eu digo que o baralho cigano, ele é mais forte, essa questão da intuição, né, Sim, por ser um processo mediúnico forte, é um portal, muitas vezes a pessoa que está com o baralho cigano, ela está ali com as cartas, mas as informações vão vindo, como a Bruna comentou, vêm as informações. E o tarô, ele é um estudo diante das 78 cartas, onde você pode, sim, tra trabalhar apenas com os 22 maiores, ou os 56 menores, ou com todos. Eu trabalho com todas as cartas do tarô. E no momento que a gente abre, é lógico, a gente está conectado à egrégora do tarô. Existe uma egrégora, existe uma energia. A gente vai fazer a interpretação das cartas, mas claro, pode vir nesse momento a intuição, conforme a mediunidade, conforme a conexão da pessoa com o próprio tarô. Tem muitas vezes que eu vejo diante dos cursos, tem pessoas que têm uma conexão muito forte com o tarô e não tem com o baralho cigano. Tem pessoas que têm exatamente. uma conexão forte com o baralho cigano e não tem com o tarô. Então, olhe para qual realmente egrégora que você faz parte. Você é conectado com o tarô, mergulha no tarô. Você vai abrir as cartas, você vai olhar para elas e a informação ela já vem. Da mesma forma, o baralho cigano. Então, saiba qual que é aquele que te chama, qual que é a energia que faz parte da tua vibração, porque aí você vai se conectar cada vez mais. Então, vamos abrir as cartas. As pessoas estão ansiosas, a Rai ali colocou, né, a carta número 3. Esse baralho cigano, mostra novamente aí na câmera para nós. Esse é o deck que eu vou usar hoje, é Santa Sara, deck de Santa Sara. Esse é o meu. Não, Santa. não é o deck que eu costumo usar, tá? Mas como eu tenho outros decks, eu quero explorar também mais, né? De outros também. Então, esse é o deck que eu escolhi hoje para utilizar aqui nessa tiragem. Bom, muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Carta número 1, número 2, número 3. Para você que ainda não comentou, comenta aqui qual que é a carta que você vai escolher, porque vai ter conexão a carta 1 do baralho com a carta 1 do tarô. E se você estiver nos assistindo na gravação, coloca também a carta, o número da carta que você escolheu. Enquanto a Bruna separa ali, eu também vou abrir o tarô aqui, já colocar a carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Bruno, Uau! qual é que está aí as tiragens do baralho? Nossa! Carta número um. Para quem escolheu a carta número um, é tempo de cura. É tempo de mudar aquilo que precisa
ser mudado. É tempo de crescimento, mas ainda não é tempo de colheita. É tempo de plantar, tá? A árvore, carta número 1, ela nos fala muito sobre isso. Sobre o que a gente está plantando, tá? Se soubermos plantar e cuidar desse plantio, a gente futuramente vai ter bons frutos a colher. A árvore também fala muito sobre a mediunidade, sobre um crescimento, uma expansão mediúnica. Então, quando a gente fala sobre mediunidade, as pessoas muitas vezes entendem, né, interpretam, ai meu Deus, eu tenho que desenvolver minha mediunidade, eu tenho que ser médium, eu tenho que ir para um centro espírita, eu tenho que ir para um bando incorporar, eu tenho que ir para candomblé. E não é sobre isso, tá? Quando fala sobre mediunidade aqui, é de que forma tu vai utilizar a tua mediunidade para o teu crescimento e para o crescimento do todo, sem precisar trabalhar, se vincular a um centro religioso, né, a uma doutrina. Então, isso é um trabalho de autoconhecimento, autocura. É tempo de cura, tempo de se conectar com a ancestralidade, tá? Eu, assim, como o meu coração é muito da Umbanda, né? Essa carta, ela tá linkada à energia dos pretos velhos, que eu amo muito essa energia, muito, muito mesmo. E pretos velhos, né, eles têm uma sabedoria incrível, né? Pode confiar naquilo que um preto velho tá te falando. Então, sabedoria, né? A gente busca o conhecimento, mas a gente também precisa buscar a nossa sabedoria, que é muito mais do que o conhecimento, né? E a sabedoria, ela é muito pura. E quem nos ensina sobre isso são os nossos ancestrais. Então, se permita a cura, tá? Para quem escolheu carta número 1, comece agora já o seu processo de autocura. Olha ali, ó, tempo de cura, e a carta número 1 do tarô foi a carta da temperança. Momento sendo que de você observar aquilo que está lá atrás que precisa ser curado e agora é a oportunidade. Oportunidade de você transformar a tua vida e como a Bruna comentou, plantar. Você vai colher, vai demorar um pouquinho a colheita. Vai demorar aí uns 2 anos para você colher. Porém, tudo que você plantar agora vai ser lá na frente. Então, a temperança está te dizendo, é tempo de cura, expansão da tua mediunidade. A temperança traz também esse olhar de olhar para dentro de si, abrir a sua mente, macurar o passado, olhando para o presente, plantando coisas diferentes para você colher o novo lá na frente. Então, tempo de cura é uma carta muito boa, a carta da temperança, e ela te diz, viva a tua vida, olhando para o passado apenas como um grande aprendizado, plantando coisas novas e você vai colher muita positividade. Olha aí que sintonia nessas cartas. Que coisa boa. Sintonia, sintonia. Tarô e baralho cigano conectados. Tarô e baralho cigano são irmãos de egrégoras diferentes. Sim. Vamos para o número 2, Vamos para o número 2. carta 2. Ai, adoro essa carta. Buquê, né? Fala muito sobre os presentes, né? Que tu vai receber no teu caminho, na tua caminhada, né? Presentes próximos. Fala com a conexão com energias elevadíssimas, sutis, né? Então é um momento de busca espiritual também. De busca espiritual e também se abrir para receber, porque vai receber, tá? Então, assim, é uma carta também que fala muito sobre fertilidade, né? Então, para quem está se preparando para a maternidade, né? É uma carta que tem um presságio muito bom em relação à maternidade. Para quem está pensando em empreender, né? Vou começar o meu negócio, né? Essa carta ela fala muito sobre bom empreendimento, sobre harmonia, sobre tranquilidade, né? E sempre com muita proteção espiritual, tá?
É uma carta que fala, sim, sobre proteção e sobre crescimento, sobre fertilidade e se abrir aos presentes, porque os presentes da vida estão chegando. Se prepara que vem coisa boa por aí, ó. Olha ali, ó, presentes. E o tarô trouxe o Rei de Copas. A carta que traz realmente a lealdade, o bom coração, a expansão do amor. Olhe para você receber esses presentes, olha para a bondade, olha para a luz que existe dentro de você. Você tem o seu lado sombra, sim, mas tem muita luz dentro de ti. Confia no teu potencial, essa carta é muito boa, ela fala, seja leal consigo mesmo. Tenha foco, aquilo que a gente falou durante a live, quebra os paradigmas. Essa é uma carta que traz realmente o quê? A verdade, a expansão, a conexão com o divino. Então você tem um coração muito bom. Você está aqui nos assistindo, você é uma pessoa buscadora. Deixe toda essa bondade, deixe todo esse amor transbordar. Viva com alegria, porque essa carta é maravilhosa diante da tua existência. Que legal, bem conectado tudo. Conexão. Vamos para o número 3. Vamos, carta número 3. Aqui nós temos o chicote como a carta número 3, tá? Para quem escolheu essa carta, é uma carta intensa, né? É uma carta que fala sobre limpeza, né? Então aí é o momento de limpar. Limpa tudo, né? Se tem que organizar alguma coisa na casa, organiza, limpa, faz faxina. Quem tem que sair da tua vida é hora de sair. Não dá mais. Chega. Limpando tudo. Quem fica, fica. Quem sai, sai. É uma carta também que nos fala sobre o cuidado com os excessos materiais, né? Em casos de relacionamentos afetivos, é uma carta também que fala muito sobre o interesse sexual, tá? Então, se alguém está começando aí um novo relacionamento, conhecendo uma pessoa, né? E não é muito a tua vibe se envolver só, né, pela questão sexual, né? Então, nem vai, porque aqui é uma carta que fala muito das questões da matéria, né? Tudo que está relacionado à matéria e a limpezas profundas. Também, né, tem o lado dessa carta que fala muito sobre manipulação, né? Cuidado com pessoas manipuladoras que podem estar ao teu redor. Manipulação de energia, né? Dependendo aí da tua situação, se tu sente, né, ou se alguém já mais ou menos já te deu alguma orientação de que pode ter uma energia manipulada, tá interferindo aí no teu campo, interferindo na tua vida, né? É hora de limpar. Não dá mais. Limpa tudo, tira tudo aquilo que não serve mais, vai buscar tua proteção, vai buscar as coisas que fazem sentido pro teu coração, tá bem? E olha, Chicote aqui, ó, pra quem escolheu. olha a conexão, olha a carta do tarô, foi a roda da fortuna. Olha, Ciclos, movimentos. O que precisa realmente você se movimentar diante da tua vida? Será que você está parado, está estagnado? Está precisando rodar essa roda diante da tua vida? Iniciar ciclos novos, encerrar ciclos antigos, se permitir realmente olhar para a vida com mais alegria? Então, a roda da fortuna, ela traz isso. Ela traz que a vida precisa de movimento. Então, vem movimentos intensos, a carta do chicote é intensa, então vem movimentos intensos diante de você para que você realmente decida aquilo que você quer. Se você quer continuar, se você quer encerrar, se você quer mudar, essa carta te traz essa oportunidade. E além disso, é claro, prosperidade, ela é uma carta que traz dinheiro, é uma carta que traz bens materiais, mas para que você usufrua e não simplesmente deixar guardado. que legal. Nossa, bem conectadas mesmo as cartas, né? Nossa. Conectadas, conectadas. Tanto o baralho e o tarô, eles se conectam. São conexões. Olha ali, a Rai comentou. Conexão total. Foi intenso essa conexão. Legal, legal. Muito bem. Gratidão, Bruna, por essa parceria, por estar aqui conosco, por você se permitir, diante ali do teu tempo, sair da tua agenda bastante corrida, com atendimentos, com trabalho.
né? Mas então, só gratidão e já fica o convite então para a próxima live. Vamos falar sobre o coração. Vamos sim. Eu agradeço quem participou aí da live, né? Como eu falei lá no início, né? Só pelo fato das pessoas estarem envolvidas aqui, buscando um conhecimento, né? Interagindo com assuntos que elevam. Nossa, isso já diz muito sobre o teu despertar, sobre como tu tá, né, na tua caminhada. Então, agradeço demais. Gratidão aí por todo mundo, os amigos aí. Eu vi que a Mel, minha amigona, entrou. A Yumi também entrou, então agradeço aí, gurias, valeu aí a participação. E Pietro, gratidão. É sempre um prazer poder estar partilhando aqui contigo, né, desse momento. Acho que eu sou super a favor de parcerias, né, parcerias de trabalho. Eu acho que o sol brilha para todos e a gente tem que expandir esses movimentos aí de cura, de crescimento. Então, toda a minha gratidão. Fiquei muito feliz com a noite de hoje. Gratidão, gratidão a nossa por poder te ouvir. Foi uma aula aqui para nós, né, do teu conhecimento, daquilo que você trouxe de luz, de brilho, né, para todos que estavam aqui assistindo e para quem vai assistir também na gravação. Então eu vou colocar o perfil da Bruna aqui embaixo. Siga a Bruna. Quem me segue já aproveita, siga a Bruna ali nas redes sociais. Chama ela no direct, marca teu atendimento de baralho cigano, né, a questão da psicoterapia, de reiki, outros atendimentos que também ela faz. É uma profissional que eu confio, que eu admiro e que eu trago aqui sempre para a gente poder o quê? Construir essa parceria, porque não existe concorrência a nível terapêutico. É o que é sintonia de energia e todos juntos construindo a positividade, construindo muita luz diante de todos os corações. E as pessoas estão comentando ali. Vamos olhar os comentários aqui. Vamos ver os comentários. O pessoal está comentando. A Mel aqui colocou assim, ó. Sei muito bom ouvir vocês. Obrigada. A Jaque também. Aqui. A Yumi aqui assistindo pelo do Jax. É o Jax que está aqui. Boa noite. Seja bem-vindo. Ali, ó, a Bruna é maravilhosa. Muito bom ouvir vocês. Bruna, tu sempre incrível na tiragem do baralho. Verônica, gratidão e muito bom ouvir vocês. Que legal esse feedback, não é, Bruna? Que lindo, gratidão, gratidão. Ai, fico muito feliz. Gratidão, gratidão a todos que nos assistiram ao vivo e para você também que vai nos assistir na gravação. Fica a nossa gratidão. E eu te peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, mande aviãozinhos para os teus amigos. E essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai lá para o meu canal no YouTube, Pietro Vignola. Vai lá, acessa, já me siga lá no YouTube e na playlist Bruna Chaves e Pietro Vignola. Você vai poder assistir as lives que a gente fez e vai poder assistir essa também, quantas vezes você desejar. Gratidão, Bruna, mais uma vez. Gratidão, tchau, tchau, Pedro. Uma boa noite para todo mundo. Gratidão, uma excelente noite para todos nós. E amanhã, às 7 horas da manhã, estou ao vivo no Café com Terapia. Te convido a estar conosco ao vivo, 7 horas da manhã, iniciar o nosso dia com boas vibrações. Muita luz, muito amor e até a próxima live.